Senhor, e render a Ti a glória que é devida ao Teu nome. Tu nos dás a oportunidade enquanto cantamos, enquanto aplaudimos, quando glorificamos. Tudo isso, Senhor, reconhecemos que é o fôlego de vida que veio de Tuas mãos para nós. Queremos Te agradecer, Senhor, e pedir também que nesse momento de palavra, ó Espírito Santo, seja a Tua palavra, não a minha, porque a minha de nada tem valor se o Senhor não falar através de mim. Que possamos também, Senhor, compreender aquele recado que o Senhor tem para nós, a mensagem, a palavra, possa ir profundo em nosso coração, descendo, Senhor, a nossa mente, aos nossos sentimentos, permanecendo em nosso coração, causando mudança, e que possamos ser cheios da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Não diga ainda, mas você vai dizer que você é terra fértil. Por quê? Quando Deus dá uma palavra e você permite que essa semente caia em um lugar adequado, ela vai produzir aquilo que o Senhor deseja. Então, diante da palavra de Deus, você pode declarar: eu sou terra fértil. Eu sou terra fértil. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar. Eu vou mudar um pouquinho hoje, vou ficar mais perto de vocês. Pega para mim, por favor, aqui. Vou tirar aqui. Eu não estava no programa, por isso que estou fazendo de última hora. Mas eu quero ficar mais pertinho. Deixa eu ver se não tem nada que eu possa derramar. Glórias a Deus. Obrigado. Abra a tua Bíblia naquele versículo que sempre utilizamos no final, na maioria das vezes no final dos cultos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que é a bênção apostólica, a bênção que é geralmente utilizada em forma de oração no final do culto, quando nos despedimos. À medida que você for achando aí 2 Coríntios 13, 3, dá um amém. Amém. Agora os que estão acordados dão amém. Amém. Os que estão lá dormindo, diga glória a Deus. Se respondeu, não está dormindo, né? Não sei, às vezes acontece, né? Minha mãe falava que eu respondia dormindo, mas você falou, eu não vi nada que eu tinha falado. Amém? Acharam aí? Amém? 2 Coríntios 13, 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Geralmente na oração nós acrescentamos o nosso pedido: hoje para todos sempre. Amém, que é parte do nosso pedido. Mas quando vemos esse versículo, a graça do Senhor Jesus Cristo está falando a respeito da salvação. A graça, o favor que não merecíamos. Mas a continuidade dele, quando fala assim, que é a graça, naquele favor que nós não merecíamos, que é a salvação, que Jesus morre por nós. E o amor de Deus, agora falando já da pessoa de Deus, o amor que vem da parte de Deus, o amor que fez com que Ele entregasse o próprio Filho por nós, o amor que nos deu fôlego de vida, o amor que nos susteve e nos sustentou até hoje, e a comunhão do Espírito Santo. Esse versículo traz então a Trindade, quando ele fala Jesus, de Deus, e agora a comunhão do Espírito Santo, a boa convivência, a presença agradável do Espírito Santo, a nossa convivência para com o Espírito Santo conosco, a comunhão seja com todos vós. Amém. Quando ouvimos falar a respeito da Trindade, muita coisa se passa e se passou devido à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é o mês que nós vamos falar muito a respeito do Espírito Santo, mas eu queria passar por lembrar algumas coisas para que pudéssemos falar propriamente do Espírito Santo de uma forma clara. Mas não começa assim quando nós vemos lá na criação do mundo, depois na formação do homem. Nós vemos que Deus vai se apresentando passo a passo.
E quando eu digo Deus, nesse caso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vem Deus todos os dias, no virar da tarde, e se encontra com o homem e com a mulher no Jardim do Éden, e vai seguindo a humanidade, e nós estamos hoje, nos dias de hoje, pregando muito a respeito de Jesus Cristo, de salvação, falando a respeito do amor de Jesus, porque a Bíblia diz que não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O Senhor Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim, Ele está dizendo. Então, nenhum, quando falamos de um, nunca anula o outro. Mas estamos num período que o que vai fazer diferença na nossa vida diária é a nossa comunhão com o Espírito Santo. O que vai fazer diferença é o fato de conhecermos a Deus, Senhor de todas as coisas, entendermos que Jesus deu a vida por nós e aceitarmos a esse Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador e aquele que intercede por nós junto a Deus, porque é o papel que Jesus mesmo nos ensina, dizendo que Ele faz isso por nós. Por isso aprendemos a orar sempre em nome de quem? Jesus. E o que vai fazer completar essa diferença na nossa vida é a comunhão do Espírito Santo, ou seja, termos a Deus de forma plena em nossas vidas, conhecendo, obedecendo, servindo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas houve um momento em que era muito falado a respeito de Deus, aí passamos por um momento em que foi houve uma mudança extrema na face da terra, porque vem Jesus, e o caos já começa aqui. Quando Jesus está para vir, o rei já queria saber quem vai ser esse rei que estão anunciando. Olha, vamos dar um jeito nisso, vamos matar as crianças, não pode ter um outro rei. E ao mesmo tempo que se instala um caos em uma área, instala-se também uma esperança de vida eterna, de purificação dos nossos pecados, porque o Messias prometido, o Senhor prometido, Jesus Cristo prometido, viria para nos perdoar e sairmos então, como foi pregado domingo passado, da época da lei e adentrarmos ao período da época da graça. E quando falamos a respeito de cada um individualmente, vamos ter que entender que chegou um período em que havia um período em que Deus falava através de seus profetas, um momento em que Jesus falava com a própria boca, porque a Bíblia diz que o verbo se transformou em carne, e Jesus passa por um período discipulando muitos discípulos, e muitos desses voltaram atrás, desistiram. Porém 12 escolhidos foram fiéis, permanentes, 11, né? Aí depois um se torna o traidor, e Jesus já sabia disso, e ele é substituído. Portanto temos 12 discípulos que receberam ali, diariamente a palavra do próprio Senhor Jesus. E quando Jesus está para ir aos céus, ele informa então que ele ia preparar quem? Ele ia deixar quem? O Espírito Santo, o Consolador. E é sobre isso que nós pretendemos falar no decorrer deste mês, pelo menos nos cultos de domingo, talvez até nos de quinta também, não sei, conforme a vontade de Deus, mas para compreendermos essa trindade, porque quando encerra o culto nós queremos a bênção, queremos a graça, queremos a paz, mas entendemos de onde vem, quem dá, como dá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, são todos esses fatores abençoadores na nossa vida. São manifestações diferentes da parte de Deus, uma hora como justiça, outra hora como amor, outra hora como aquele que exorta, outra que cura as feridas, que sara as enfermidades. Uma hora nós entendemos o Senhor como justo juiz, e outra hora como nosso advogado fiel. Então, conforme a sua necessidade, mas também conforme a tua vida de servo, as manifestações são diferenciadas. Mas a palavra diz que quando Jesus fosse ao céu, ele deixaria o Consolador. Porém, falando de Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos ver que Deus
foi amplamente divulgado no Velho Testamento, falando com Noé, falando com o povo através do sacerdote. Era Deus que falava com o sacerdote falava com o povo. Deus falando com Moisés através de uma sarça, de um arbusto, que hoje conhecemos como a sarça ardente, falando com Moisés lá no Monte Sinai. Deus, a qual Enoque servia com tanta paixão. Enoque andava com Deus, vivia com Deus, gostava de Deus, sofria com a ausência de Deus. Enoque estava tão prazeroso de andar com Deus, que a palavra de Deus narra que Enoque andou com Deus. E o que Deus fez com Enoque? Matou ele para levar ele embora? O que Deus fez? E Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte, foi transladado. O Senhor leva então Enoque, porque Enoque andava com Deus, vivia com Deus. Acho que Deus falou assim: esse aí não tem mais o que ele fazer no mundo. Sabe aquelas pessoas que a gente ia dizer assim, vive com a cabeça no mundo da lua? Enoque andava com a cabeça no mundo do céu. Enoque amava tanto ao Senhor, Enoque andava tanto com o Senhor, que Deus o toma para si. Um nenhum perfeito. Deus, eu te quero. Deus olhando para ele, eu também te quero, Enoque. Então a palavra de Deus diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Foi o que aconteceu. Enoque foi chegando tanto que Deus chegou a ele, levou ele embora. São as histórias bíblicas reais, vivas até os dias de hoje, que fizeram a diferença no Velho Testamento. Falamos da presença de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, fala a respeito de Jesus. Aí fala que Jesus foi tentado e caiu em algumas tentações, é isso? Quem está com a Bíblia aberta aí, um dos irmãos se coloca de pé e lê bem alto Hebreus capítulo 4, versículo 15. Coloque-se de pé aí e solta a voz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha, um sumo sacerdote. Jesus então passa a ser o nosso sumo sacerdote, aquele que transmite a palavra de Deus para o povo. Assim como nós, diz, em tudo foi tentado. Então quando o verbo se transforma em carne, vem então esse período que estávamos falando de Deus, entra o período que começamos a entender, compreender, receber a palavra a respeito de Jesus. E aí ele mostrando: eu sou ser humano. Ele era sujeito às mesmas paixões, tinha os mesmos problemas, em tudo foi tentado, porém diz a palavra, mas sem pecado. Jesus então prova para nós que é possível viver uma vida em que você diga não ao pecado, porque ele estava na mesma situação que nós, e sendo filho de Deus naquele período, ele também era 100% homem, e foi em tudo tentado, mas sem pecado. Vem passando por tudo. A gente vê que quando ele era bebê, os pais têm que fugir. Maria e José têm que se preocupar, porque o rei estava disposto a matá-los. Vem também uma situação em que Jesus vai crescendo e não sabemos o que estava acontecendo naquele período, mas chega num período da Bíblia, aos 12 anos, num período das Escrituras, que convém a Deus dizer o que estava acontecendo. E em Lucas capítulo 2, versículo 52, eu vou ler para você. Diz assim, a respeito de Jesus. Um pouquinho para cima, em Lucas 2,42, fala que ele tinha 12 anos. Aí em Lucas 2,52, 10 versículos para baixo, diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Olha como Jesus crescia em sabedoria, em estatura. Ele estava se tornando uma pessoa inteligente, crescendo dia após dia. Crescia também em estatura, ou seja, seu físico estava se desenvolvendo normal. E em graça para com Deus e os homens. Que graça é essa?
era a bondade de Deus. Então não estamos falando da graça da salvação, mas nesse momento do favor que não merecíamos. Mas ele dava atenção para Deus Pai, e Deus, o Pai, dava atenção para ele. Esta era a graça. E o que acontece com uma pessoa que serve a Deus, que faz a vontade de Deus? Ela é educada, ela não é dada aos vícios, ela não é maldizente, não é fofoqueira, não é problemática. A pessoa que anda com Deus, ela se torna uma pessoa agradável. E eu não estou falando de fanatismo, nem do extremo de um lado nem do outro. A pessoa comedida era o que Jesus era. Ele estava crescendo em graça para com Deus e para com os homens. Então as pessoas gostavam desse menino de 12 anos. Deus amava esse menino de 12 anos, mas esse menino de 12 anos, chamado Jesus, amava a Deus e amava as pessoas, mesmo sabendo já que existia um plano que o levaria para a cruz. Esse mesmo Jesus gracioso, então, durante seu ministério de 3 anos, dos 30 aos 33, que ele vem ensinando, que ele aparece realmente nas escrituras no passo a passo dele, o que ele estava fazendo, o que ele estava ensinando, ele fala, ele limita, ou ele mostra o limite que teríamos ou não. Porque lá em João 14, versículo 12, ele repete 2 vezes assim, João 14, 12, ele fala 2 vezes: na verdade te digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Veja que nós falávamos de Deus, e de repente cessa um pouco o foco diretamente no Deus de Moisés, no Deus do povo hebreu, no Deus que tira o povo do Egito, e o foco volta-se então para aquele que viria de vir, chamado Salvador do mundo, chamado Jesus Cristo. E neste foco ele vai e mostra a limitação, dizendo assim, a limitação que não teria, né? Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus está falando, se eu faço, vocês também podem fazer. É fato que ele ensina que isso vai funcionar em nome de Jesus, através do poder de Deus, com a presença do Espírito Santo. Mas ele estava dizendo que as pessoas poderiam fazer as obras que ele faz. E quando a gente pensa, bom, então poderíamos orar pelo endemoniado, orar não, expulsar o demônio e esse demônio sair, poderia orar pela pessoa enferma e ela ser curada. Sim, nós vemos isso acontecer nos dias de hoje, mas é porque já não havia limite. O Senhor está dizendo, vocês podem fazer isso que eu fiz. Quantas foram as obras de Jesus? Ele fala, vocês podem fazer isso também. Mas ele vem e diz assim, e ainda fará maiores que esta. Ô glória! Não tem limitação para aquilo que você pode abençoar, para que você pode fazer. E as pessoas ficam preocupadas, preciso pedir para a igreja orar por mim, preciso pedir para os irmãos orarem por mim. Eu vou dizer uma coisa, se você estiver consciente da presença de Deus em você, se você sabe orar no nome de Jesus, se você crê na presença desse Deus, a tua oração, ela tem efeito positivo na tua vida e na vida de quem você abençoar. Pai, você pode abençoar os seus filhos. Filhos, vocês podem abençoar vossos pais. Igreja, vocês podem abençoar os seus irmãos. Irmãos, vocês podem abençoar outros irmãos. Mas não é da minha igreja, ora por eles. Pede a bênção de Deus sobre aquela igreja, outra igreja, não tem problema. Que Deus abençoe os cristãos na face da terra, para que cada vez se multipliquem mais, tenham mais da vontade de Deus, ao ponto de termos uma nação rendida aos pés do Senhor. Meu Deus. É claro que existem fatores de administração, tipos de coisas diferentes, igrejas que pregam uma coisa, outras que pregam outras. Nós estamos dizendo a respeito do povo de Deus, buscando a palavra de Deus. A questão da placa é uma administração onde o rebanho é bem administrado. Um pastor toma conta desse rebanho, sente falta desse rebanho, cuida desse rebanho. O outro pastor tem o rebanho dele, cuida do rebanho dele, prega para o rebanho dele e vive com o rebanho dele. Mas fato é que as ovelhas têm que ter cheiro de
pastor, e o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. O que é isso? Tem que ser incomum. Um deve estar ajudando o outro, orando pelo outro, abençoando o outro. É uma via de mão dupla. Quando não está, o pastor percebe. Quando o pastor está tendo dificuldades, as outras ovelhas. Você acha que é o pastor que aquece todas as ovelhas? É o pastor que fica lá e cerca 300, 600 ovelhas no rebanho e fica assim: eu vou te aquecer nessa noite fria, você não vai morrer de frio. É assim que funciona? Eu já falei sobre isso. O que acontece? As ovelhas fazem um grupo, e dentro desse grupo, o vento que vem de fora, a temperatura cai, elas têm a própria lã. Mas aquelas que estão no meio vão se aquecendo mais do que as que estão nas laterais, ao redor desse círculo. E de tempo em tempo, uma sai da lateral, entra para o meio, uma que estava no meio vai para a lateral. Ou seja, ela está suficientemente aquecida para ir enfrentar o frio que está em volta. E elas vão se revezando, e o dia amanhece, o sol chega, e nenhuma delas perece pelo frio, porque esse revezamento trouxe calor ao rebanho. Sabe o que é isso? Deus mostrando que Ele ministra amor em nossos corações, para que no momento certo você ministre, aqueça o coração de outra pessoa. E aquela pessoa que estava doente, carente, entristecida, ela vai se sentir melhor em determinado momento, e ela vai passar para o lado de fora, para aquecer aquele que estava protegendo anteriormente, mas aí ele ficou atingido pela temperatura, pelo frio, pelas dificuldades do tempo, e esse passa para o centro do rebanho, e isso vai se revezando. É Deus nos ensinando a cuidar um dos outros, não só o pastor cuidando do rebanho, não só uma ovelha cuidando de todo o rebanho, mas o rebanho se ajudando com palavras proféticas, com oração, com palavras que são benéficas ao outro. Minha mãe sempre dizia para mim assim, aprendi dessa forma: se você não tem o que falar, fique calado. Portanto, se você tem uma palavra de Deus, uma palavra para abençoar, uma palavra para sair do teu pulmão, passar pela tua corda vocal, ser manifesta na sua boca, que seja uma palavra de vitória para o seu irmão, para a igreja. Porque a nossa tendência enquanto ser humano, muitas vezes, é ficarmos nos lamentando do que não aconteceu, de como vai ser, da insegurança. Pessimismo não vem de Deus. Todas as palavras de Jesus vieram a incentivar os discípulos, o mundo, incentivar as pessoas a se darem bem eternamente. Quando falamos que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, estava mostrando então a parte humana, a parte espiritual e a parte cognitiva, a inteligência, o desenvolvimento de Jesus. E nós temos essas três partes a serem zeladas em nossa vida. Eu não sei até quando nós viveremos. Talvez estejamos em processo de morte, porque se você for viver 60 anos, você está vivendo até os 30, de 30 para frente, considera-se que você está caminhando para a morte, você já não está mais desenvolvendo. Pode ser que você vai viver 100 anos, pode ser que você vai viver 20. A questão é, nesse período, como é o teu desenvolvimento com Deus? Sabe por que eu estou falando isso? Porque os espíritos se preocupam com o desenvolvimento, os umbandistas se preocupam com o desenvolvimento. Vão lá e falam para a pessoa: você tem que desenvolver, você tem que crescer. Você vai ficar num quartinho, vai raspar a cabeça, vai beber sangue, vai se dedicar àquilo, e você vai ser desenvolvido. E as pessoas estão caminhando para o inferno porque querem se desenvolver. Aí Deus se apresenta à humanidade como Deus Supremo, e muitos não se desenvolvem, não querem o crescimento, não querem a mudança. Chega a época que vem o dilúvio e acaba com quase todo mundo. E depois, de novo, o povo não quer, vem a Torre de Babel e vira aquela bagunça, cada um para o lado, mas ninguém queria saber de Deus. E aí você vai vendo que o ser humano não tem intenção de aprender e crescer nesse aprendizado, isso é desenvolver. Jesus crescia em sabedoria
ou seja, no conhecimento, em estatura, porque isso depende do teu alimento, do teu exercício, de como você é disposto ou não, do que você come, mas ele crescia também em graça. E o Senhor fica esperando que o nosso desenvolvimento seja completo. O nosso corpo está se desenvolvendo da forma que Deus permite, é automático. Você não vai lá e gira o botão e fala: hoje eu vou crescer 1 centímetro. Você cresce e nem percebe que você cresceu, ou quanto você cresceu naquele dia, naquele momento, naquele mês. De tempo em tempo vai lá a mãe, faz um risquinho na parede e você vai vendo que você cresceu, mas você não consegue perceber o momento em que você ficou com o rosto mais longe do chão, que a tua cabeça ficou mais alta. Mas o crescimento na graça, ele pode ser notado. Ele é notado naquilo que você aprende e coloca em prática. O crescimento na graça, ele é notado quando você recebe a palavra e se alegra com a palavra de salvação. Porque tem pessoas que, mesmo sabendo que estão ao ponto de estão prontas para serem salvos pelo sangue de Jesus, perdoados e ter o nome escrito no livro da vida, isso não nos agrada o suficiente para glorificarem a Deus. Mesmo sabendo que acordaram e apesar das dificuldades estão vivas, mas isso não traz alegria para que glorifiquem a Deus. Mesmo tendo aonde dormir e o que comer, isso não traz alegria, porque eles querem mais e mais e mais, e Deus é segundo plano, enquanto alguns que não são servos de Deus estão preocupados em se desenvolver para ter acesso a espíritos, para ter acesso, que são demônios, preocupados em se desenvolver para poder ser um ser humano melhor, e alguns com muita carregado de boa intenção, mas não conhecem a verdade ainda. E o povo de Deus, muitas vezes conhecendo a verdade, termina a sua carreira na face da terra sem ter abençoado ninguém, e por vezes perde a salvação porque não se preocupou com o crescimento. Para que igreja? Para que fazer parte de um rebanho? Para que ouvir um pastor pregar? Para que todas essas coisas colaborem para o bem daqueles que amam a Deus, e diz a palavra, e o servem segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz: todas as coisas colaboram para o bem de todo mundo, é isso? Para o bem dos que amam a Deus. Isso é buscar crescimento, é entender que você ama e que as coisas boas ou não estão acontecendo debaixo do propósito de Deus. E tem coisas que acontecem que não eram para acontecer, e acontece porque o ser humano é cabeça dura, deixa Deus de lado, toma as decisões do próprio coração, não segue o que está escrito na palavra, paga o preço e depois fala: foi o Senhor que permitiu. Eu tenho que entender que foi Deus que permitiu. Não é assim. Aqueles que amam a Deus servem a Deus segundo o propósito de Deus. Portanto, eles deixam de lado o pecado, deixam de lado as coisas que desagradam a Deus, fazem aquilo que está escrito na palavra. Portanto, o resultado da sua busca a Deus é resultado de bênção. O resultado da desobediência à palavra de Deus, não adianta você culpar a Deus. Foi Deus que permitiu. Claro, Deus permitiu, porém Ele permitiu dentro da sua permissão. E as pessoas muitas vezes querem culpar a Deus por essa ou aquela coisa. Existem as coisas involuntárias, involuntárias para nós. Perda de quem não queríamos perder, pessoas que partiram. Se ninguém morresse, hoje nós não conseguiríamos mais habitar na face da terra. Ia estar um encostado no outro 10 mil vezes pior que a China, que o Japão, com um pedacinho super valorizado, porque não tem espaço. Tudo é no tempo de Deus, mas entender que é permissão de Deus é o nosso papel, e que essa permissão é para acontecer coisas boas, ou então nós damos permissão para que se aconteçam as coisas ruins. Deus quer fazer algo ruim pelo seu povo, mas Ele diz assim: eu proponho a bênção e a... Então, quando acontece a coisa da forma que não deveria, foi uma questão de escolha. Aqueles que escolhem a bênção estão sujeitos a viver pela bênção, mas o Senhor espera que você compreenda que é uma via de mão dupla.
Quando Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ele não colocou limite, ele falou, você pode fazer as obras que eu faço, e diz, ainda mais fará, maiores que esta. Mas daí Jesus fala assim, e é essa parte que eu quero que você preste atenção agora, porque ele diz assim, mas eu vou para o meu Pai. Opa, Jesus estava falando, estava legal até aí. Vocês vão poder fazer igual eu faço, vão poder fazer maior do que eu faço, mas eu vou para o Pai. Peraí, mas o senhor vai para o Pai? O senhor estava andando com a gente, estava nos ensinando, mas Jesus já estava alertando os discípulos que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar e que ele ia preparar morada. Eles ainda não tinham compreendido plenamente, e é fácil a gente esperar que eles entendam de maneira clara, porque a gente já vê, já está escrito. Mas viver aquilo antes de estar escrito é complicado. Mas jamais o Senhor te deixará só. João 14,16, que é a continuação desse que nós lemos aqui no João 14,12, depois no 16, quando ele fala que ele diz que vai para o Pai, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Começa então a aparecer aí a terceira pessoa da Trindade. Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Mas eu pergunto, por que Jesus usou a palavra outro Consolador? É outro Espírito Santo? É diferente? Porque no momento quem trazia consolo para o ser humano era Jesus. No momento ele era o Consolador. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou para o Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porque até então o consolo que a terra precisava, que o ser humano precisava, era o consolo do perdão dos pecados, a chamada graça da salvação. O ser humano precisava então de um consolo, precisava entender que há alguém que é o príncipe da paz, que existia alguém que poderia mudar a vida dele, que ele não precisava mais viver na miséria, mas existia alguém que tiraria ele do vício, da miséria, do buraco, da depressão, da doença, tiraria ele daquelas situações que pareciam o fundo do poço. Então até aquele momento Jesus havia consolado o povo dizendo assim, quando eu morrer, quando eu for levantado no madeiro, aqueles que crerem, que se entregarem, que declararem eu como Senhor, que desejarem perdão dos pecados, vai ser só falar comigo, e eu se arrepender e confessar, e eu vou perdoar, limpar e purificar de toda injustiça. Mas nesse momento passava então para mais um período de transição, e ainda assim, quem viveu naquele período vivenciou Jesus, viu a morte de Jesus, muitos ainda não quiseram segui-lo. Um ficou todo feliz, porque acabou de falar, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, na cruz, à direita de Jesus, prontinho, céu. E o outro não. É uma questão de escolha, mas a humanidade tinha que entender que veio um período onde Deus se apresenta, onde Jesus se apresenta, e Jesus fala assim, agora eu vou para o Pai e vou rogar, vou mandar o Consolador. Então quando aparece essa terceira pessoa da Trindade, as pessoas precisariam então compreender do que Jesus estava falando, porque é fácil cantar a respeito do Consolador, Espírito Santo, falar, Espírito Santo vem sobre a minha vida, quando você já teve uma palavra a respeito disso, quando você já viveu um encontro, quando você entendeu que você, igreja, você, ser individual, é templo do Espírito Santo. Mas aquele momento estavam sendo momentos de transição, e Jesus já não ia mais estar com eles ali pessoalmente, ainda que declarando estarem convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas eles estavam acostumados com a presença física de Jesus. Vem então o momento que ele vai enviar o Consolador, em Mateus capítulo 28, 19, antes de enviar o Consolador, Jesus então aparece aos discípulos e está dando para eles aparece ressurreto, morreu, ressuscitou, aparece aos discípulos e está dando as últimas instruções, aquilo que a Bíblia chama, que nós aprendemos como a grande comissão. Deus comissiona, Deus envia, Deus através de Jesus fala para eles o que eles teriam que fazer.
E essas eram as instruções em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vê que já estava mudando aí. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus está falando: eu ensinei um monte de coisa, ensinei vocês a se guardarem de muita coisa, vocês vão ter que ensinar isso. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, mandando. E eis que estou convosco todo. Obrigado, me perdi aqui. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora eu queria que você entendesse algumas palavras. Jesus fala: portanto, ide, ensinai. Olha aí, Jesus está falando assim: eu vou enviar o Consolador. Eu não vou mais estar aqui como pessoa, como carne, mas eu vou rogar ao Pai, Ele vai te enviar o Consolador. Mas eu estou explicando uma coisa para vocês. Portanto, ide e ensinai. O ide e o ensinar é mandamento de Deus, essa é a grande comissão. Mas além de ir, de ensinar, Ele manda batizar, e manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava dizendo: eu vou mandar o Consolador, mas já estava mandando batizar em nome desse Consolador, porque ele sabia que o Espírito Santo já se fazia presente através da atitude do cristão, porque a palavra nos ensina que nós somos templo de quem? Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo já se manifestava ao povo, mas ainda não era aquele que estava vindo como Jesus estava dizendo: olha, vou enviar o Consolador, Deus vai enviar o Consolador. E ele, além da gente ir, ensinar, batizar, fala assim: e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe o que Jesus estava falando? Vocês estão empenhados em ir, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo nas águas, e vai ter que receber, vai ter que entender como vocês vão fazer para ensinar esse povo todas as coisas que eu mandei guardar. Mandou o homem se guardar a respeito do pecado, a respeito da prostituição, se guardar de cometer adultério, se guardar de pecar, de falar mal, e aí vai uma lista de não podes, de não pode. Aí parece então, quando a gente olha para essa lista, que ser crente é ser chato, ser careta, mas sabe o que é ser cristão? É reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, é obedecer o que Ele falou, descer as águas do batismo e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ser contagiado com essa alegria de tal forma que se torna natural. Eu ir a esta, aquela ou aquela pessoa para dizer o quanto Jesus transformou a nossa vida, o quanto o Senhor modificou a nossa vida. Portanto, a gente começa a ir àquele, ir ao outro e ensinar que existe um Deus que transforma vidas, que existe um Senhor que se preocupa com a nossa vida eterna, que existe um que foi enviado por Jesus chamado Consolador, que traz alegria no meio do turbilhão chamado tristeza. Aleluia. Agora ensinar e batizar em nome do Pai, ok. Em nome do Filho, ok, eles conheciam. Mas e o Espírito Santo? Hoje nós conhecemos pessoas batizadas com o Espírito Santo. Hoje muitos somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas e profetizamos e recebemos a presença do Espírito Santo. Isso é uma alegria indescritível, um momento maravilhoso na vida, manifestações diferentes e que Deus nos tira da situação e nos coloca em outra através da inspiração do Espírito Santo. Mas aquele povo ouvia de Deus e ouvia de Jesus, mas ainda não tinha vivenciado a presença do Espírito Santo em seus próprios corpos. Isso quando o Senhor fala para ele, para que eles deveriam batizar em nome do Espírito Santo, e aí como é que fica? Como compreender? Só que Lucas capítulo 24, versículo 49 dá a dica. Jesus fala para os discípulos assim: mas permanecei em Jerusalém. Mas ele diz: até quando? Até que do alto sejais. Essa era a dica. O Senhor está falando: eu vou mandar o Consolador, não se preocupa, eu vou para o céu, eu vou mandar o Consolador. Quem é o Consolador?
Espírito Santo. E aqui o Senhor fala assim: permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. De que poder ele está falando? Do poder bombástico do Espírito Santo na vida deles. Deus estava falando: não saiam para fazer nada ainda fora de Jerusalém. Vai trabalhando aonde vocês estão, vão se reunindo, vão adorando, vão buscando, vão pregando onde vocês têm. Fala para o teu vizinho, fala para o teu parente, fala para o teu amigo. Não se preocupa, não sai correndo a outras nações ainda, porque vocês vão permanecer aqui até que no alto vocês sejam revestidos, que vai despejar e vai pegar a forma. O revestimento é aquilo que a maçã do amor recebe antes de ser chamada maçã do amor. Ela é uma maçã comum, recebe o palito, é colocada no caramelo e o caramelo reveste a maçã do amor. É assim que o Espírito Santo quer fazer com você. Ele quer te olhar como uma maçã e ele quer te revestir da doce presença do Consolador. Porque isso vai fazer toda a diferença, tanto na sua vida, no seu sabor, como aos olhos das outras pessoas. Porque ele mostra lá, Jesus era cheio do Espírito Santo, que ele crescia em graça para com Deus e com os homens. Ele era um ser de presença agradável. É isso que o Espírito Santo faz. Tem crente que onde chega as pessoas têm medo dele. Bíblia enfiada no sovaco, cara fechada, e todo mundo parece pecador, aqueles olhos horríveis que ele faz. Não é triste ser tratado dessa forma? Se sentir a parte de uma igreja, a parte do rebanho, a parte das pessoas, porque ele é mais santo que você, porque eu sou mais santo que ela, porque o Senhor Jesus nos fez, o Senhor nosso Deus nos fez todos iguais perante a Deus. O que vai mudar a nossa feição é a diferença, a intimidade que temos com Deus, porque o próprio Satanás era anjo de luz, era formoso, usava pedras afogueadas no céu, até que se levanta contra Deus, é arremessado dos céus, e passa então a ser a figura mais temida das histórias dos homens, por causa da sua incompatibilidade com a presença de Deus. Quem não anda na graça tem a cara feia, é assustador. Quantas pessoas você conhece, ou conheceu, ou teve a oportunidade de saber, que eram invocadas, mal-humoradas, grosseiras, talvez assassinas, e quando Deus transforma, multidões dão ouvidos. A presença da pessoa é agradável, é porque ela é agradável por si? Não, é porque ela foi revestida do Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus estava ensinando naquele momento, que a possibilidade de ser revestido pelo Espírito Santo transforma a igreja numa igreja sociável, agradável, o rebanho mais amoroso, as ovelhas mais atenciosas, um povo que glorifica, que adora, mas é de coração, é espontâneo, é um povo alegre, é um povo feliz, mas e não passa por luta? Passa. A rosa deles também não tem espinho? Tem. No furo dele fura, mas existe alguém que quando vê você sangrando, vai até você e fala: não se preocupe, meu filho, vai passar, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Aí a gente fala, é fácil nós analisarmos, mas imagina o que os discípulos passaram. Eles criam em Deus, e o povo judeu não aceitava a vinda de Jesus dessa forma, não aceitaram Jesus. Então eles estavam naquela época da lei, do olho por olho, do dente por dente. Eles esperavam um consolador, mas o povo judeu não acreditou, em grande parte não acreditou que aquele Jesus era o Senhor que viria. E eles ficaram entre dois mundos, dois tempos, o da lei e o da graça. Aí Jesus vem e começa a conviver com eles. Então encontramos o Messias. Um discípulo já corre a avisar para o irmão dele: encontramos o Messias esperado. E o irmão dele já começa a seguir também, se torna um dos 12. E eles começam a ver Jesus operar, demônios sair, pessoas que eram cegas enxergarem,
só, estão aprendendo, estão aprendendo, e Jesus começa a ensinar eles a orar. Saíram daquele período lá, mas eram vistos erroneamente pelos judeus como alguém que não estava na vontade de Deus. E de repente o mestre deles, que alguns ainda esperavam que fosse rei coroado na face da terra, com séculos sentado ali, mas não era isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava dizendo a respeito do reinado eterno. E de repente este rei, este Senhor, vai e fala: agora vocês vão ter que contar com o Consolador. Os discípulos não tinham compreendido nem aquilo ainda que Jesus tinha dado para eles, a grande comissão de ir, de pregar todo o evangelho a toda criatura, ensinai. Eles não tinham entendido isso ainda. Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam compor uma igreja de judeus convertidos. Eles estavam prontos para falar assim: não, Jesus é só para o povo judeu. Para os prosélitos, que eram aqueles judeus que não eram judeus de nascença, mas aceitaram as leis judaicas. Eles queriam que esse se convertesse, que o judeu original nascido lá, ou aquele que se converteu ao judaísmo, que tinha aceitado as leis, que tinha passado pela circuncisão, queriam que esse se convertesse, que esses fossem a igreja. E Jesus começa então a dizer para eles: não é bem assim. Paulo começa a ensinar, Deus começa a ministrar sobre a vida deles, que havia necessidade que os gentios fossem salvos. Quem era gentio? Era o povo que não era judeu, que então haveria de se converter ao Senhor Jesus. Eles eram de fora, e Deus estava dizendo assim: eu não faço acepção de pessoas, judeus, prosélitos, gentios, a todos esses eu quero me apresentar como Jesus Cristo Salvador, e para eles também virá o Consolador. Não havia abertura no coração deles para os gentios. Pessoas que não eram judeus não importavam para muitos deles. Mas em Atos capítulo 2 acontece a maçã do amor. Em Atos capítulo 2 vem aquilo que estava sendo pregado lá atrás. Jesus diz assim: permanecei em Jerusalém até que de onde sejais revestidos? Até que? Do alto. Jesus já estava dando a dica que eles só iam ter efetivamente um ministério valoroso, e isso serve para cada um de nós. Você e eu só teremos uma vida de valor à medida que deixarmos o Espírito Santo encher as nossas vidas. E quando eu digo de valor, não é valor para Deus, é uma vida de valor para quem está ao seu lado, é uma vida de valor para você mesmo, é uma vida de valor para quando você falar, as suas palavras terem créditos. Se você falar que Jesus ama, eles vão sentir o amor na tua frase. Se você falar que Jesus cura, eles vão vivenciar a cura através da sua oração. Se você falar a respeito do amor de Deus, eles vão desejar esse amor, porque o Espírito Santo que te moldou, que te capacitou, que te revestiu, ele é sim aquele que convence o homem, diz a palavra, de todo pecado, justiça e juízo. Então deixa com o Espírito Santo. Não, porque a palavra de Deus diz assim: e como ouvirão se não há? Portanto tem a palavra de Deus, a tua parte, a parte do Espírito Santo. Não adianta vivermos isolados um do outro. Eu creio em Deus, eu tenho Jesus no coração e não busco o Espírito Santo. Não adianta se dizer cheio do Espírito Santo se suas atitudes não produzem mudança na vida alheia. Mas o que eu tenho a ver com o outro? Tem muito, porque quando as pessoas forem para o inferno, por falta de você, de mim, de eu ter falado isso, de cada um de nós falarmos isso, a palavra de Deus diz: o sangue será cobrado de nossas mãos. Portanto, quando você não está cheio do Espírito Santo, você deixa oportunidades passarem. Imaginou um pai chegar no céu e no dia do julgamento ver o filho do outro lado, escutando: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Porque o pai não era cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo convencesse aquele filho, aquela filha, do pecado, da justiça e do juízo. Mas também tem o outro lado, de chegar no dia do julgamento e já estarem separados para receber a sentença. É o pai, é o filho, é a filha, é o genro, é a nora. E Jesus estende os braços e fala assim: vinde, benditos do meu pai, recebei por herança o reino que eu vos tenho preparado. Ainda há tempo de entender a mudança que Deus Pai
Filho e Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Amém? Aí em Atos capítulo 2 acontece a descida do Espírito Santo sobre aquele povo, porque fala que desceu como línguas repartidas de fogo sobre aqueles que estavam reunidos. Por que eles estavam reunidos? Porque eles já estavam tomando caráter, formato de igreja, porque já havia quem pregasse, porque já se reuniam para orar, porque já era o rebanho de Jesus Cristo, porque já compreendiam o tempo de Deus, o tempo de Jesus, e Jesus tinha falado permanecer em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos. Eles estavam buscando serem revestidos do poder. A igreja de hoje muitas vezes caminha para onde não deve, porque não tem buscado serem revestidas do poder. Deus quer mandar o Espírito Santo com línguas repartidas como de fogo, ver homem, mulher, criança, falando em novas línguas, profetizando, declarando o poder de Deus que transforma a pessoa, a multidão, a nação para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Em Atos capítulo 2, você vai ver a descida do Espírito Santo sobre todos. Agora, batizar, ensinar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pós esse período, aí começa a ter sentido para eles. O Espírito Santo vindo sobre eles, fez a mudança necessária para que houvesse transformação naquele meio. Vamos ler lá em Atos capítulo 2, eu vou ler para você. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Aí o crente quer me convencer que assistir a mensagem pela internet é a mesma coisa que estar na igreja. Eu posso servir a Deus em casa. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. É aqueles da história do porquinho, sabe? Só muito mais forte. Porque às vezes o inimigo quer imitar o sopro de Deus. E o vento que vem derruba a casa. Mas o vento veemente e impetuoso do Espírito Santo, ele não derruba nada, a não ser as muralhas do pecado. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Veja, formato de igreja, reunidos, assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe por quê? Porque quando eles foram moldados pelo Espírito Santo, já não era mais importante o que ele pensava e o que ele falava. Era importante que o Espírito Santo queria convencer ao redor dele. E usou a boca daqueles homens para falar com os que estavam ouvindo do lado de fora. Os que estavam ouvindo, e continua lá, o versículo 5 diz: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, ou seja, era gente de um monte de religião, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque o primeiro sentido das pessoas, quando você começa a falar de Deus, é ficar confuso. Não estranha quando você vai falar do Evangelho, a pessoa fala: não entendo nada disso aí, você está me deixando mais confuso ainda. Não se preocupe, o Espírito Santo trabalhando através de você. E dizia: estava confusa porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmavam e maravilhavam. Vê duas coisas: estão pasmos e maravilhados. O que é isso? Como pode? Só pode ser de Deus. E começa aquela. E aí diz assim: dizendo uns aos outros: pois que? Acho que tinha gaúcho lá. Não são os galileus todos esses homens que estão falando? Eles não são todos galileus? Como, pois, nós estamos ouvindo na nossa própria língua em que somos nascidos? Como estamos ouvindo na nossa língua natal? Partos, medas, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvidos na nossa própria língua
Ouvindo o quê? Falar das grandezas de Deus. Quantas línguas diferentes nós citamos aqui, tinha lá, árabes, judeus, medos, persas, e aí vai. E cada um ouvindo na sua própria língua, porém eles tinham sido revestidos de quem? Do Espírito Santo de Deus. E aí fala que eles estão ouvindo o quê? O que eles ouviam? Fala alto aí. Falar das grandezas de Deus, ou das maravilhas de Deus. Como podia isso? Porque quando o Espírito Santo toma a sua boca, ele é usado não para proferir com quem você vai casar ou deixar de casar, não para proferir se você vai ficar rico ou vai ficar pobre, mas você vai ouvir a respeito das maravilhas de Deus. A diferença da profetada para a voz do Espírito Santo é que isso acrescenta salvação na sua vida, acrescenta as maravilhas e as grandiosidades de Deus. As grandiosidades de Deus são as coisas que vão te levar para perto de Deus, para desejar salvação, para ser cheio do Espírito Santo, para querer ser igual, não por inveja, mas por desejo de sentir o mesmo amor na tua vida. E Atos de 2, nós lemos até agora, até o 11, e diz assim, no versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Já tinha gente achando que eles estavam bêbados. Você vê que enquanto uns recebiam as maravilhas de Deus, outros que observavam falavam: olha um bando de bêbados aí. Os crentes se reuniram e estão dando novidade. A esta hora, terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. E ele começa a explanar tudo aquilo que nós vamos falar ainda em outra mensagem. Quando você gosta de assistir alguns seriados no Netflix? Gosta ou não? Na televisão, alguns seriados? E quando o seriado acaba, porque não acaba, o seriado não acabou, mas está na hora de você ir trabalhar, ir dormir, você faz o quê? Você desliga, porque não tem jeito, senão você continuava, não é verdade? Se você pegar um sábado de pijama, sem nada para fazer, dependendo, você começa o seriado e vai o dia inteiro assistindo ele. Eu vou dizer para você, nós iniciamos hoje um seriado dizendo da presença do Espírito Santo de Deus, e você está convidado para ouvir a segunda parte dessa mensagem domingo que vem. Mas eu quero dizer para você, nós vamos falar a respeito do Espírito Santo e da diferença que ele faz na tua vida. Leva essa semana só na sua cabeça, o exemplo da maçã do amor. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Você é a bênção, o fruto que Deus criou, mas ele quer adocicar, quer proteger, quer transformar agradável aos olhos e ao paladar das pessoas. Você é a pessoa que Deus quer usar para mudar a face da terra. Então eu quero que nessa semana você se prepare para ouvir a respeito do Espírito Santo de Deus. E pensando nisso, nessa comunhão e nesse período que nós teremos até o dia 30 do mês de junho, para que falemos a respeito do Espírito Santo, para que aprendamos a respeito do Espírito Santo, para que possamos ter um encontro pessoal. Ele veio quando as pessoas estavam reunidas, quando oravam, quando glorificavam. É assim que o Espírito Santo se manifesta, à medida que nós buscamos a sua face. E eu gostaria de propor à igreja e os corajosos, e aqueles que não são corajosos, se animem, Deus te dará a vitória, propor para você um jejum, o jejum de Daniel, que é conhecido como jejum parcial. Daniel, o período, ele diz assim: eu não vou comer dos manjares do rei, tudo aquilo que era agradável aos olhos ele deixou de lado. Do dia 10 ao dia 30 de junho, nós estaremos fazendo 21 dias, ou seja, de amanhã, segunda-feira, até no último domingo do mês, dia 30, nós estaremos fazendo um jejum de Daniel. Qual é o propósito desse jejum? Que Deus faça o Espírito Santo resplandecer no coração da sua igreja.
É óbvio que quando você se coloca em jejum, vem outras vitórias, vem vitória emocional, familiar, física, espiritual, às vezes financeira, às vezes, e vai quantas coisas. Mas o principal objetivo desse jejum é que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Qual que é o objetivo do jejum? Que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. O que é o jejum parcial, pastor? Algumas pessoas escolhem 1, 2 itens, 3, depende da sua coragem. Mas, por exemplo, eu não consigo ficar sem comer carne, então eu vou jejuar de carne durante 21 dias. Refrigerante, doce, chocolate, pastel, fritura, não sei, coisa que você diariamente tem acesso. Você fala, nesse período, cada vez que eu sentir desejo disso, cada vez que eu me lembrar disso, eu quero conversar com Deus dizendo, Senhor, eu estou me sacrificando de um desejo em prol de que o Senhor esteja comigo nesses 21 dias e me abençoe com a presença do Espírito Santo. Abençoe a minha igreja com a presença do Espírito Santo. Abençoe as ovelhas que sentam ao meu lado com a presença do Espírito Santo. Você vai jejuar durante 21 dias. Sabe, tem pessoas que fazem jejum de entretenimento, não só de comida. Porque a pessoa não consegue mais viver sem WhatsApp, não consegue mais viver sem internet, sem TV. Aí a pessoa fala assim, então olha, vou usar um exemplo aqui. Esse mês, durante 21 dias, eu não vou acessar nada da internet e não vou comer chocolate e tomar refrigerante. Pensa que vai ter adolescente morrendo de ataque cardíaco. É mentira? Mas é só adolescente? Não. Então pensa naquilo que você vai colocar diante de Deus. Pensa naquilo que você vai colocar diante de Deus e fala, Senhor, isso vai ser um sacrifício na minha vida, em prol de eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês compreenderam até aqui? Abdicar-se diariamente de algo, mas não faz 21 dias de jejum assim não. Não vejo a hora de acabar. Faz assim, todos os dias, separa 5 minutos do seu dia. Deus te deu 48 horas. Você não pode separar 5 minutos para ler um trecho da palavra? Nesse dia, nesse momento, o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Separa outros 5 minutos para ajoelhar no quarto, no banheiro, em algum lugar, onde você vai estar só você e Deus, e converse com Deus. Senhor, o propósito do meu jejum é que eu consiga entender o que é ser templo do Espírito Santo, que eu consiga ser cheio, e eu tenho certeza que depois desses 21 dias, veremos maravilhas que ainda não foram vistas, sendo manifestas no meio do poder do povo de Deus. Amém? Ore por você, ore pela sua família, ore pelo seu emprego, pelo seu trabalho, ore por salvação, ore para que as pessoas que se convertam permaneçam firmes, mas acima de todas essas coisas, peça que o Espírito Santo, que convence você do pecado, da justiça e do juízo, faça a diferença na tua vida. Amém? Amém. Glórias a Deus. Hoje, quando nós cantamos, a última estrofe, ou é o coro aqui? É o coro do hino Céus Abertos que nós cantamos assim: como chuva vem, Santo Espírito, rompe o meu louvor, rompe em meu louvor, ao cantar ao teu amor. Como fogo vem, queima o meu ser, quando clamo a ti, quando clamo a ti. Vem como chuva quem? Espírito Santo. Quando clamo a ti, é o final. O Espírito Santo só vai vir sobre a tua vida à medida que você clamar. Ele não bate o pé na porta e fala assim: eu sou o Espírito Santo, vim, vou ficar aqui e acabou. Isso aí quem faz é bandido, é inimigo, é poceiro. O nosso Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Esse mesmo Senhor ensina que nosso corpo, nossa vida, foi limpa e adornada, e que o Espírito Santo quer fazer de nós templo do Espírito Santo. Que Deus quer fazer de nós templo do Espírito Santo. Que você, compreendendo essa palavra, possa ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu gostaria de orar a respeito dessa palavra.
Está errada a data, hein? Não, mas é pelas crianças. Ah, não, é outra coisa. Gente, não coloca os avisos antes, não, porque senão o povo fica lendo antes e não escuta o que eu estou falando. Espera um pouquinho. Já me perdi agora do que eu estava falando. Gostaria de orar com vocês a respeito disso que foi pregado hoje. Por quê? Porque quando se diz que vai fazer a vontade de Deus, o inimigo quer impedir. Quando uma igreja se propõe a buscar o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o inimigo se propõe a impedir. Mas a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor está quem? Os anjos do Senhor. Portanto, nós vamos nos beneficiar disso e vamos orar ao Senhor que continue mantendo o inimigo longe de nós e que esse jejum e que essa busca seja de poder. Você crê nisso? Coloque-se de pé então. E já dentro desses pedidos, se tiver pedido de oração, já coloca aí também, filha, por favor, se tiver pedido de oração, para que nós possamos orar pelas pessoas enfermas e necessitadas. Pai, querido Senhor, nós entramos diante de Ti agora em oração, porque sabemos que quando uma igreja se propõe a crescer, o inimigo também se propõe a derrubar, mas pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos que o inimigo já está derrotado na vida da igreja e na vida do povo que aqui está hoje, se propondo a uma mudança, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que Tu nos acompanhe durante esses 21 dias, mas já a partir de hoje, que continuemos cobertos pelo sangue de Jesus, e os corajosos, Senhor, que se propuserem a estar em jejum, que o Senhor os dê força, os capacite, os cerque, os livre e dê para eles o resultado do momento em que eles vão estar na Tua presença. Pai, aos demais da igreja, Senhor, que estão na Tua presença, que querem ter vida transformada, modificada, que o Senhor assim conceda. Pai, concede a cura, a bênção, a libertação, concede do Teu amor, muda a mentalidade, que não sejamos, ó Deus, não estejamos com a mente cauterizada, mas sim cheios da Tua presença, para promover em nós a mudança que o Senhor deseja, para permitirmos que o Senhor mude as nossas vidas. Nos colocamos na Tua presença, porque cremos que o Senhor vai nos abençoar. Oramos também, Senhor, pelo Lucas Franco, que está enfermo. Oramos pelo irmão Ramos, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Pela irmã Edith, Senhor, que tem estado acamada com aquele problema nas suas pernas. Que o Senhor olhe pelo irmão Kleber, Senhor, que está recém-passado por essa cirurgia, e que cada um que está sendo lembrado possa usufruir da bênção, da cura e da transformação que há através do nome de Jesus. Que esse povo seja um povo abençoado no corpo, na alma, no espírito, seja abençoado na família, na finança, no trabalho, que sejam abençoados nos seus afazeres, desde, Senhor, da dona de casa até o dono do seu próprio comércio, que aonde houver, Senhor, uma necessidade financeira, que o Senhor abra as portas e eles vejam que Tu és também o Deus do ouro e da prata. Assim pedimos e glorificando, crendo, Senhor, que o Senhor vai atender os nossos pedidos, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Os que creem e tomam posse dizem amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. A irmã Irene, cadê ela? Ela está ali. Estou aqui. A irmã Irene de Souza, que aqui, levanta a mão aí, irmã, para eu ver. Essa irmãzinha aqui chegou na igreja, foi ficando, se firmou e tem dado muitos testemunhos ultimamente do que Deus tem feito. E ela pediu hoje para contar assim, ó, conta que é um agradecimento a Deus, porque o carro do meu genro pegou fogo. Mas por que é um agradecimento a Deus? O carro pegou fogo. Sabe por quê? Porque no momento que pegou fogo, Deus permitiu que tivesse tempo hábil para saírem do carro, e todos estão bem, graças a Deus. Essa é a diferença em entender a vontade de Deus e a vontade do homem. Algumas pessoas falaram assim, mas pegou fogo, Deus não me ama. Mas eles entenderam que Deus amava tanto que o carro se incendiou, mas que ele continua vivo, forte e firme, graças a Deus. Que Deus seja louvado por essa libertação e por esta bênção da vida sobre a vida dele e sobre os familiares que permanecem felizes
de ter o genro ali, né, de ter o marido, de ter o pai junto com eles. Amém? Amém. Glórias a Deus. Hã? O nome dele é Fernando e continua sendo Fernando. Aí, se Deus não liga, o Fernando foi. Mas hoje podemos dizer: Fernando continua na face da terra. Glórias a Deus. Amém. Eu vou passar aos avisos. Pode se assentar, que você não ouviu o aviso de pé?